Salmo de número 10. Hoje nós estaremos estudando e vendo, e nós devemos clamar pela intervenção de Deus. Esse será o assunto que nós iremos ver essa noite neste Salmo. Salmo de número 10. Nós iremos ler do versículo 1 ao 12. Hoje a gente vai estudar só esses versículos, até para não ficar muito longo, porque o Salmo ele é um pouco grande. Então a gente vai dividir ele em duas partes. Hoje nós iremos estudar então do versículo 1 ao versículo 12. Aí na outra semana, se assim Deus permitir, nós estaremos estudando o versículo 13 ao 18. Mas hoje vamos ver então do versículo 1 ao verso 12. Então acompanha comigo aí. O Salmo diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos os ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado de geração em geração. Nenhum mal sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insultos e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna, e está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se, rasteja, e em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Até aí. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, para a nossa edificação, nosso fortalecimento. Assim oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse no início, este salmo ele vai nos impulsionar a clamar pela intervenção de Deus. O tema predominante neste salmo nós podemos ver que é a opressão e a perseguição dos ímpios. Então, o salmista aqui, ele se sente oprimido pela maldade dos ímpios. E por causa disso, o que o salmista faz? Ele clama pela intervenção do Senhor. Então é basicamente isso aqui que está acontecendo com o salmista neste salmo. Às vezes nós nos encontramos nessa situação, com a nossa alma profundamente abatida, profundamente oprimida por diversas circunstâncias da nossa vida. Você pode ficar oprimido, você pode ficar com a sua alma abatida por diversas situações. Pode ser perseguição que você pode sofrer no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar, por pessoas malignas. Era o que estava acontecendo com o salmista. Mas a gente pode também ficar oprimidos, angustiados por outras circunstâncias da vida. Pode ser problemas familiares, pode ser enfermidades, doenças, pode ser problemas financeiros. Todas essas coisas podem deixar a nossa alma angustiada, aflita, oprimida por essas coisas
que a gente pode enfrentar na nossa vida. Mas o que mais pode oprimir a nossa alma, o nosso coração, o nosso estado, são pecados não confessados. Se tem uma coisa que oprime a nossa alma, que angustia a nossa vida e que perturba a nossa mente, é o pecado. Os nossos pecados, ele nos oprime, ele nos deixa angustiados, ele nos deixa aflitos, sem alegria, sem disposição. O pecado tem esse poder de nos escravizar. Em meio a tudo isso, o que nós devemos fazer quando estivermos nessa situação, oprimidos, perseguidos por essa circunstância, pelo nosso próprio pecado? Devemos fazer como o salmista, clamar pela intervenção de Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. É isso que devemos fazer. Portanto, em meio à angústia, em meio à opressão, devemos clamar pela ajuda de Deus, como o salmista fez. E vamos ver aqui esse clamor do salmista em 3 partes. Na primeira parte, o salmista aqui neste salmo, ele questiona o porquê Deus não age. Depois, na segunda parte, o salmista, ele descreve como é o mau caráter dos ímpios. E na terceira e última parte, nós iremos ver o clamor, o novo clamor do salmista pela intervenção de Deus nessa situação que ele está enfrentando. Então vamos ver com calma essas 3 partes aqui neste salmo. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui o salmista fazendo um clamor, questionando o porquê Deus não age. Isso está no versículo 1. Olha o que ele diz aí no verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Veja só aqui, primeiramente, o salmista, ele tem a sensação que Deus está longe. Por isso que ele questiona, ele começa perguntando, por que, Senhor, te conservas longe? Então ele tem a sensação que Deus ele está distante, que Deus ele está longe. Assim como o Sol, que está a milhares de quilômetros distante da Terra, o salmista aqui ele tem essa sensação. Ele acredita que Deus estava distante dele. Às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente pode ter esse tipo de pensamento, de achar e de pensar que Deus está longe, que Deus está distante da nossa vida. Podemos achar que Ele não está nos vendo, que Ele não está se importando com a nossa situação. Nós podemos pensar isso, podemos ter esse pensamento, que Deus não se importa com a nossa dor, que Deus não se importa com o nosso sofrimento, que Deus não se importa com a nossa angústia. Podemos ter esse pensamento, que Deus está longe, distante, que Ele é um Deus ausente, e que Ele está desinteressado em nos ajudar. Podemos ter esse pensamento. Era isso que o salmista ele estava pensando. Ele acreditava que Deus estava longe, distante, por causa daquela situação difícil que ele estava vivendo. E nós também podemos ter esses mesmos pensamentos. Mas isso não é verdade. Deus ele não está distante, Deus ele não está longe, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É o que diz lá Isaías. E além disso, devemos lembrar que Deus ele está perto daqueles que clamam pelo seu nome. Por exemplo, lá no Salmo 145:18 diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Sim, de todos aqueles que o invocam com sinceridade. E a Bíblia também diz lá em Romanos, no capítulo 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus ele está disponível para que a gente possa clamar por Ele, para que a gente possa invocar o nome dEle, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos salvar. Ele não está distante
Ele não está longe, Ele está próximo, Ele está perto. Então, o salmista ele tem essa sensação aqui que Deus está longe, mas a verdade é que Deus está perto. Mas o salmista, aqui em segundo lugar, ele também tem a sensação que Deus o abandonou em sua tribulação. Olha o que ele diz aí na segunda pergunta desse primeiro versículo aí. Ele diz: e te escondes nas horas de tribulação. Veja, o salmista aqui, ele também tem a sensação que Deus o abandonou, que Deus o esqueceu na sua tribulação. O salmista aqui, ele se sente sozinho em meio à sua luta, à sua dificuldade, ao seu sofrimento, à sua angústia. Ele se sente esquecido. É assim o estado dele. Ele se sente frustrado, desamparado por Deus. Por isso que ele faz esses questionamentos iniciais aqui neste salmo. Assim como muitos pais abandonam a sua família e vão embora, o salmista aqui, ele tem essa sensação que Deus o abandonou e foi embora. Isso pode acontecer conosco. De a gente achar e pensar que Deus nos abandonou na nossa aflição e que Ele simplesmente sumiu, desapareceu. Isso pode acontecer conosco. A gente pode enfrentar situações difíceis, angustiantes na nossa vida e a gente começar a ter esses pensamentos de achar que estamos sozinhos, abandonados, esquecidos, desamparados por Deus. Podemos ter esses pensamentos e começar a questionar: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está vendo a minha luta? Será que Deus não está vendo a minha tribulação? Será que Ele não está vendo a minha angústia? Será que Deus ele não irá fazer absolutamente nada? Esses questionamentos, eles podem surgir na nossa mente. Por quê? Somos limitados, frágeis e pecadores. E por sermos assim, muitas vezes não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus, como Deus trabalha, como Deus age. E por não entendermos como Deus age, como Deus trabalha, acabamos não confiando na sua soberania. É isso que acontece. Entretanto, devemos ter a convicção que Deus está no controle das nossas vidas. Devemos ter essa convicção, essa certeza. Por que isso? Porque Deus, Ele prometeu que Ele estaria conosco. Lá em Hebreus 13:5 diz assim o texto: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso aqui é promessa de Deus. Ele prometeu que Ele estaria conosco e que Ele jamais iria nos abandonar, que jamais Ele iria nos deixar. Além disso, o nosso Senhor Jesus Cristo, antes dele subir aos céus, Ele disse lá em Mateus 28:20: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus está conosco. Deus não está longe. Deus não está distante. Deus ele nunca nos abandonou e Ele nunca irá nos abandonar. Às vezes nós sim acabamos abandonando, acabamos nos esquecendo dele, acabamos às vezes deixando de cultuar, deixando de servi-lo para viver nos nossos pecados. Mas Deus não nos abandona. Não. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não nos deixa. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Deus continua nos amando e Ele não nos abandona. Esse nosso Deus é um Deus impressionante. Ele é de impressionar. Pela graça dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle. Porque Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não está longe. Pelo contrário, todos os dias, Deus ele está trabalhando para o nosso favor, para que a gente seja cada dia conformado à imagem de Cristo para o nosso bem. É isso que Deus faz. Agora, em segundo lugar aqui,
nós podemos ver que o salmista, ele vai descrever o mau caráter dos ímpios. Como são os ímpios que estão oprimindo? Você se lembra do contexto aqui? Ele está passando por opressão, ele está sendo perseguido. Então ele vai descrever nesse salmo como são os ímpios, como é a atitude deles, como é que eles agem. Vamos ver? O verso 2 aí diz assim, ó: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Como são os ímpios? Eles são arrogantes. Isso aqui é a primeira característica dos ímpios. Eles são arrogantes, prepotentes, orgulhosos, têm os olhos altivos, eles se consideram superiores dos outros. Assim eles são. Nós que somos cristãos não devemos agir como eles. Pelo contrário, devemos andar em humildade, como o nosso Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, ao arrogante, mas Ele dá graça aos humildes. Como são os ímpios? Olha o verso 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Ele. Olha o que o salmista está dizendo, como são os ímpios. Eles são perversos, cobiçadores, avarentos, maldizentes e blasfemadores. Eles são assim. E esses são as características e o caráter dos ímpios. Nós não devemos ser assim como eles, perversos, cruéis, nesse sentido. Pelo contrário, devemos praticar a bondade na nossa caminhada, na nossa trajetória. Não devemos cobiçar nada que seja dos outros, seja a mulher do outro, seja o carro do outro, seja a casa do outro, seja o emprego do outro. Não devemos cobiçar absolutamente nada, mas devemos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado e viver feliz assim. É assim que devemos agir. Que mais? Como os ímpios são? Olha o versículo 5. Eles são prósperos, os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Olha só como são os ímpios. Alguns ímpios, eles são prósperos. Ou seja, eles têm riqueza financeira. Todavia, o castigo de Deus os aguarda. E por causa disso, não devemos ficar olhando para a prosperidade dos ímpios, das suas riquezas, dos seus bens materiais. Eles aparentemente têm um certo tipo de conforto aqui nessa vida, mas se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles serão condenados. Então nós devemos olhar para o fim deles, e não a prosperidade deles momentânea. Nós iremos estudar de uma maneira mais detalhada sobre a prosperidade dos ímpios, lá no Salmo, se eu não me engano, 73, quando a gente chegar lá. Porque os ímpios prosperam. Mas por hoje nós temos que ver isso, que não devemos ficar olhando para a prosperidade dos ímpios, como eles estão vivendo as suas vidas. Nós devemos olhar para o fim deles, que vai ser de castigo e condenação se eles continuarem nessa vida de impiedade. Como são os ímpios? Olha o versículo 6. Diz aí o salmista: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Como os ímpios são? Eles se consideram indestrutíveis. Eles pensam que são indestrutíveis, que eles não serão abalados, que eles não serão atingidos. Por que eles são assim? Por causa da soberba deles, do orgulho. Mas nós não devemos ser assim como eles e achar que somos indestrutíveis. Pelo contrário, nós devemos lembrar quem somos de fato. E a Bíblia diz que nós somos caco de barro, somos feitos do pó da terra. Uma enfermidadezinha que a gente pega, a gente já fica arriado. Isso é ser humano. Isso somos nós. Então, não devemos achar que somos indestrutíveis, orgulhosos nesse sentido. E por causa disso, devemos então viver todos os dias da nossa vida na total dependência da graça de Deus, porque é Ele que
nos sustenta. É o Senhor que nos fortalece a viver essa vida aqui. E olha só, que mais aqui, como são os ímpios, como é o mau caráter deles, como é que eles agem. Olha o versículo 7, o salmista dizendo como eles são. A boca ele a tem cheia de maldição, enganosos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. O que isso significa? Que da boca dos ímpios só saem coisas perversas. É isso. A boca deles só profere coisas más, coisas imundas, coisas sujas, coisas que atingem ao próximo, que fazem mal ao próximo. Eles só falam coisas cruéis. É assim que eles são. É assim que eles agem. Os ímpios. Nós não devemos ser assim. Pelo contrário, da nossa boca só devem sair palavras de bênçãos que vão edificar aqueles que nos ouvem. Lá em Colossenses 4,6 diz assim o texto, escute: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deves responder a cada um. Essa deve ser a nossa linguagem, temperada com sal, saborosa aos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos escutando. Essa deve ser a forma como nós devemos agir na nossa caminhada cristã, como nós devemos agir como cristão em qualquer lugar que a gente esteja. Por quê? As nossas palavras, elas vão revelar o que está no nosso coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você quer conhecer o coração de uma pessoa? Para um pouquinho e conversa com ela. Se ela só fala de novela, se ela só fala de televisão, se ela só fala de internet, é isso que está no coração. É isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, quando tu vê uma pessoa falando da palavra de Deus, falando do culto, da oração, de evangelismo, quando ela fala, começa a falar das coisas espirituais, é porque o coração dela está cheio disso. É assim que a gente conhece as pessoas. É pelo aquilo que ela está falando. Preste atenção. Na sua casa, nos seus familiares, até irmãos mesmo da igreja, fica ouvindo do que sai da boca dele. Você vai encontrar o que está lá no coração dele. Então, por isso, nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, para que a gente não venha dar um mau testemunho e agir como os perversos. E que mais? Como são os perversos? Continuando aqui, eles perseguem o inocente, eles caçam os pobres e eles massacram os indefesos. Nós podemos ver isso do verso 8 ao verso 11. Nós não iremos ler tudo aqui, mas é isso. Os ímpios, eles massacram os inocentes, eles perseguem os pobres e eles fazem o mal para os indefesos. Ou seja, eles praticam o mal para o seu próximo. É isso que eles fazem. Eles têm um caráter maligno. Então, quando eles olham para o próximo, eles querem apenas fazer o mal para eles e não o bem. Nós não devemos agir assim. Pelo contrário, o que devemos fazer? Devemos amar o nosso próximo. Devemos amar. É isso que Deus nos ensina. E Deus vai além disso. Deus, ele diz para nós que devemos amar até nossos inimigos. Até aquele que nos odeia, que nos persegue, devemos amar. Por que devemos fazer isso? Devemos fazer isso primeiro por obediência à vontade de Deus, porque Ele ordenou, Ele mandou que a gente amasse o nosso próximo, como nos amamos a nós mesmos. Mas tem uma outra coisa importante. Por que devemos praticar o amor? Porque quando nós praticamos o amor, nós estamos demonstrando que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Foi isso que Jesus ele disse lá em João 3,35. Jesus ele disse: nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha só, você é identificado como um verdadeiro cristão, como
um verdadeiro discípulo quando você pratica o amor. Quando você ama as pessoas e demonstra amor por elas, você vai ser identificado pelas pessoas do mundo, pelas pessoas de fora, como uma pessoa que de fato pertence a Cristo, que serve a Cristo e que faz a vontade de Deus. É isso, é a prática do amor. Portanto, não devemos agir como os perversos que o salmista aqui descreveu. Nós não devemos ser como eles, mas devemos agir e viver a nossa vida em santidade diante de Deus, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença, como diz lá em Efésios 1:4. É assim que devemos agir para a glória de Deus. Agora, em último lugar, para encerrar, nós podemos ver aqui que o salmista ele faz um novo clamor para que Deus venha intervir, começando então o seu julgamento. Olha o que ele diz no verso 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Veja só aí, primeiro ele clama ao salmista aqui para que Deus ele levante, ele clama ao Senhor para que ele se levante, ou seja, o salmista aqui, ele pede com intenso apelo para que Deus intervenha na situação, nessa situação de opressão e de perseguição que ele está vivendo. Então ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor para que o Senhor se levante e intervenha nessa situação. Mas depois o salmista ele vai dizer aí: ó Deus, ergue a mão. Ou seja, quando o salmista pede para Deus erguer a mão, ele está pedindo para que Deus intervenha de maneira ativa em favor dos perseguidos, daqueles que estão sofrendo por causa dos ímpios. E em seguida o salmista ele termina esse versículo 12 dizendo: não te esqueças dos pobres. Ou seja, o salmista ele clama para que Deus ele se lembre dos necessitados, ele se lembre daqueles que estão sendo oprimidos pelos ímpios. Esse é o clamor do salmista aqui. Ele clama então para que Deus intervenha na situação. E é isso que devemos fazer. Em qualquer situação de dificuldade, de aflição que a gente possa estar enfrentando na nossa vida, devemos clamar pela intervenção de Deus. Há um tempo atrás, em Belém, estava tendo um forte ataque, um forte crescimento da violência. E a sociedade e as pessoas que moram em Belém, elas estavam sofrendo, sendo oprimidas pela grande violência que estava acontecendo, por causa da criminalidade. E o que foi que os governantes tiveram que fazer? Eles pediram a intervenção das forças nacionais para que viesse a apaziguar essa situação. Às vezes estamos vivendo a nossa caminhada cristã e tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue resolver. E o que devemos fazer? Clamar pela intervenção de Deus, porque é só Ele que tem o poder de nos ajudar. A gente precisa de uma intervenção externa ao nosso favor. E quem é essa intervenção? É a intervenção do poder de Deus. Então, nessas situações de dificuldade e de aflição e de angústia, devemos fazer isso. Devemos clamar para que Deus venha intervir ao nosso favor. E devemos fazer isso através da oração suplicante. Devemos suplicar ao Senhor em oração para que Ele venha e intervenha na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Porque não sabemos muitas das vezes como resolver, não temos forças suficientes para lidar com determinadas situações. Por isso, devemos clamar ao Senhor, porque sem Ele, nada podemos fazer. Portanto, para concluir, devemos lembrar que Deus não está longe.
Deus ele não está distante. Por isso, você e eu podemos clamar por Ele, na certeza que Ele vai nos ouvir. E também devemos lembrar que não devemos ser como os ímpios, perversos, praticando a maldade, para que Deus ele possa ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas orações. E também devemos lembrar que Deus ele já fez a maior intervenção na história ao nosso favor, que foi enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Essa foi a maior intervenção que Deus fez por nós. Ele providenciou a salvação, Ele providenciou o perdão para a nossa vida, para a nossa alma, para que hoje a gente não pudesse ser condenado ao inferno e à condenação eterna. Esse foi o maior ato de Deus na história, de intervenção ao nosso favor. Ele providenciar, Ele dá o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados, para que hoje a gente pudesse ser perdoado, para que hoje a gente pudesse ter paz com Ele, para que hoje a gente pudesse estar reconciliado com Ele, e assim a gente possa viver a nossa vida servindo a Ele, amando a Ele e fazendo a sua vontade. Amém?